Se você tem acompanhado os últimos vídeos aqui do canal, você percebeu, ou não, que eu não uso mais óculos. Esse é um assunto que eu nunca falei em nenhum vídeo, eu só abordei mesmo lá no blog. E algumas pessoas vieram me procurar, né, baseado nos posts que eu deixei lá publicados. Por isso eu decidi hoje trazer esse tema, né, que é a minha visão, e falar um pouquinho sobre as novidades que existem hoje em dia, para ver se eu ajudo de alguma forma, se você está passando por isso, ou se você conhece alguém que está passando por esse problema também. Quando a minha mãe estava grávida, ela começou a sentir algumas coisas, um sintoma de gripe mesmo, e aí ela foi ao médico e o médico disse que ela estava gripada e que era para ela ter bastante repouso e tomar muita água, que ia passar, e que grávida não podia ficar tomando muito remédio. Só que não era uma gripe que ela tinha toxoplasmose. Para quem não sabe, toxoplasmose é uma doença infecciosa que é transmitida por um parasita chamada Toxoplasma gondii, alguma coisa assim. E você pega a toxoplasmose de várias maneiras. Entre elas, através das fezes do gato ou de outros felinos. Também pega comendo o alimento mal lavado e que esteja infectado, né, com esse parasita. E também tem alguns animais que também hospedam esse parasita no corpo, por exemplo, o gado. Então é importante evitar de comer a carne mal passada, sabe? Aí a minha mãe foi diagnosticada com gripe e por causa disso ninguém fez nada para curar essa toxoplasmose. No momento que ela teve essa doença, a minha visão estava em formação. Por Deus, eu falo que realmente é por Deus, porque eu não vejo, sei lá, outra explicação. A doença, ela paralisou. Então ela atacou a minha visão até um ponto e sem tratamento nenhum, sem nada, parou de atacar, sabe? Depois que eu nasci, não sei se vocês sabem, mas a criança não enxerga muito bem. A visão dela é desenvolvida a partir dos dias, das semanas, até meses, eu acho. Mas até então ninguém sabia que eu tinha nada. Quando eu tinha ali pros 9 meses, eles começaram a perceber, eu agarrava as coisas e chegava muito perto, assim, do rosto, e eu dava uma inclinadinha, assim, pro lado para conseguir enxergar aquela coisa. E eles viram que podia ter algo errado, né? Foi então que eles me levaram no oftalmologista. Ele viu que eu tinha várias lesões na retina e disse que não existia óculos que resolvesse, que, sabe, não tinha cirurgia, não tinha nada que as pessoas pudessem fazer para eu enxergar melhor. Ele até disse que eu, até meus 80 anos, eu não ia conseguir ver cura para esse problema. O tempo foi passando e eu sempre tive dificuldade de enxergar. Comecei a estudar, eu sempre sentava em 3 lugares para enxergar de todos os lados do quadro. E foi assim que eu fui levando a vida. Eu conseguia assim me adaptar. Por exemplo, assistir TV, eu tinha uma cadeira perto da TV e eu fui conseguindo estudar, nunca repeti, nunca tirei nota ruim por causa disso. Era mais complicado, mas eu conseguia me esforçar, sabe? E dar conta de estudar e tudo mais. Não estudei em escola especial, eu acho até que talvez eu poderia ter estudado, não sei. Estudei em escola normal, escola pública, e aí a gente achou uma escola perto de casa que me aceitava. Então foi lá que eu estudei até a 8ª série. Quando eu tinha ali mais ou menos uns 9 anos, eu comecei a dar dores de cabeça muito frequentes e muito fortes. E era assim, quase todo dia eu pedia para ir embora da escola por causa da minha cabeça tá doendo. A minha mãe me levou na época no oftalmologista e ele viu que eu, além das lesões na retina, eu também tinha dado miopia e astigmatismo. Ele falou: olha, ela vai precisar de óculos, a gente vai corrigir o grau dela para essas duas doenças, né, a miopia ou astigmatismo, mas a retina vai continuar lá com problema, com as lesões, vai impedir dela enxergar 100% do mesmo jeito. E aí eu comecei a usar óculos. Já melhorou bastante a minha visão, mas eu ainda continuava vendo mal, lógico. Sempre com uma visão um pouco limitada. E quando eu tinha 11 anos, a doença teve uma recidiva.
ela voltou a agir no meu organismo, né, a toxoplasmose. Quando eu descobri que estava reagindo novamente, eu tive que tomar alguns remédios, meu cabelo caiu bastante, não caiu tudo, mas eu acho que se eu continuasse tomando ia cair tudo. Eu fiquei com uma abertura assim aqui bem grande, sabe? Eu parti meu cabelo ao meio aqui e dava quase um dedo assim de couro cabeludo, sabe? E além disso, tinha outros efeitos colaterais, a minha pele escureceu em alguns lugares. E, enfim, foi horrível o tempo que eu tive que tomar aqueles remédios, mas eles combateram ainda assim e a doença voltou a ficar inativa. Daí eu continuei estudando, fiz faculdade, trabalhei. Inclusive esse ano vai fazer 10 anos que eu tô trabalhando no mesmo lugar, que é o meu primeiro emprego, na verdade. Chegou um ponto que eu precisava de carteira de motorista, porque não dava para depender de ônibus aqui, ou andar a pé, ou de bicicleta, enfim, não dava. E daí eu fui numa especialista em retina, em Goiânia, na capital, e ela me informou que, baseado no que eu tenho, eu posso ter carteira sim A e B. Quando eu tinha ali os meus 16 anos, eu era paciente de um médico que ele me dizia que eu não podia nunca usar a lente de contato, porque a lente era rígida e dava problema, eu não ia me acostumar, eu ia rejeitar a lente, etc. E ele não me aconselhava, que podia prejudicar a minha visão. E aí eu não usei lente por muito tempo, apesar de querer usar, sabe? Aí eu mudei de médico, o tempo foi passando, eu acho que a tecnologia foi melhorando, né, essa parte assim de lente, de contato. E aí esse novo médico me disse que eu poderia sim usar lente, e é por causa disso que hoje nos vídeos eu não uso óculos mais. Aliás, grande parte do dia eu fico de lente de contato. Eu achei a visão com a lente um pouco melhor, qualidade um pouco melhor. Eu acho que o óculos distorce um pouco. A gente não percebe. Eu não percebia isso, porque era a única forma que eu conseguia enxergar era com ele. Eu tinha aprendido a enxergar com o óculos, então eu não percebia isso. Daí, quando eu comecei a usar lente e eu às vezes usava o óculos, eu via quão distorcido o óculos deixa tudo que a gente tá vendo, sabe? Pelo menos pro meu grau. Hoje eu tenho 5,75 de miopia e 7,75 de miopia. Também tenho alguns graus de astigmatismo que eu não me lembro. Tô adorando as lentes, tem os pontos positivos e os pontos negativos, assim como o óculos também tem. Então hoje a minha toxoplasmose está controlada. Todos os anos eu faço o exame de sangue para medir, né, se ela está ativa ou não, e graças a Deus nunca mais ficou ativa. Eu tomo cuidados para manter a imunidade alta, né, para não ter perigo da doença ter outra recidiva. A última vez que eu tive, né, aos 11 anos, eu perdi um pouco mais de visão. Devido ao meu grau tão alto, eu poderia, por exemplo, fazer aquela cirurgia a laser. Mas antes de eu usar lente, eu pensei muito em fazer essa cirurgia ou usar a lente. Eu fiquei muito dividida entre essas duas coisas. E eu, sinceramente, fiquei um pouco com medo de fazer cirurgia a laser para tirar o grau da miopia e do astigmatismo. Fiquei, poxa, eu já tenho a visão um pouco reduzida por causa das lesões da retina. Se der algum problema, qualquer coisa que eu perder já é muito pra mim. Então eu decidi usar lente e para fazer um teste, ver se eu me adapto, ver se supre, né, a minha necessidade de deixar o óculos um pouco. E eu tô gostando muito da lente, não sei ainda se eu vou fazer cirurgia laser ou não. A cirurgia não impacta em nada em relação à retina. A única coisa que eu tenho que fazer é um teste que mede a espessura da minha córnea, mas em nada vai mexer na retina. A retina não influencia em nada, não vai melhorar em nada na minha visão. É como se eu estivesse enxergando sem óculos e sem as lentes do jeito que eu enxergo de lente. Ou seja, eu enxergo o suficiente para ficar independente, para eu me manter independente, fazer minhas coisas, dirigir, trabalhar, estudar, mas eu tenho uma visão limitada. Não é uma visão igual uma pessoa normal, né, com a acuidade 100% ali. Quanto à retina, tem sim algumas novidades em relação a isso. Em novembro de 2014, foi feito o primeiro transplante em uma pessoa, transplante de retina.
É diferente de um transplante de coração, por exemplo, que você pega o coração de alguém que já morreu, mas o coração ainda bate, ainda vive, e daí você coloca no seu corpo um coração de outra pessoa. É diferente. Na cirurgia da retina, a médica me disse que a cirurgia que foi feita, né, nessa pessoa, acho que foi um homem, e eu acho que foi nos Estados Unidos, se eu não estiver enganada. Então você transplanta um tecido bom para um tecido de lesão, tem que ser da mesma pessoa, tem que ser do mesmo olho, inclusive, do paciente. A cirurgia foi surpreendente, foi melhor do que se esperava. No entanto, eles ainda não estão disponibilizando para a sociedade porque a melhoria na visão dessa pessoa, apesar da cirurgia ter sido muito boa, ela não melhorou significativamente, digamos assim. Eles estão fazendo outros estudos para quem sabe fazer outro transplante em breve, de uma forma melhorada, né, em relação ao primeiro. Quem sabe aí, sei lá, daqui uns 10 anos eu consiga ver a cura da retina. E eu já tô muito feliz com essa expectativa de 10 anos, sabe? Diferente de 80, como o médico tinha falado antes. Fora esse transplante da retina, existem alguns estudos paralelos, por exemplo, colocar um chip na retina, ou então implantar a célula-tronco no tecido lesionado e essas células vão refazer todo o tecido com lesão e tudo mais. Então, nada disponível pra gente, digamos assim, mas é uma luz no fim do túnel. Quanto à cirurgia da córnea, eu tô pensando muito e tô com uma mistura de insegurança e vontade de fazer, sabe? Eu, inclusive, li bastante coisa a respeito do médico que faz esse tipo de cirurgia lá em Goiânia, que é na mesma clínica que eu vou, e eu acho que ele é muito competente para isso. Eu meio que me sinto segura de me colocar na responsabilidade dele, digamos assim. Então, vamos ver. Hoje em dia o meu plano de saúde até cobre ela, inclusive, mas vamos ver. Até lá eu deixo vocês informadas. E se caso eu decidir fazer, eu acho que eu vou colocar aqui no YouTube todos os passos, todos os acontecimentos, também para trazer conteúdo aqui pro canal, tá bom? Pode haver alguma dúvida em relação assim, sua mãe teve toxoplasmose grávida de você, então os outros filhos dela também iam ter a mesma coisa? Não, pelo contrário. Se ela engravidasse depois, e ela engravidou depois da minha irmã, e ela não teve absolutamente nada, porque o organismo da gente, ele cria defesas, né, anticorpos para combater o protozoário, e aí a minha mãe não ia ter mais nenhum filho assim. E eu também já fui informada por alguns médicos que os meus filhos também não têm perigo de ter toxoplasmose, alguma sequela por causa disso, salvo se a minha imunidade estiver, tipo, mega, super, hiper, mega baixa, sabe? Mas o que é muito, muito, muito raro. Então, se eu tomar os devidos cuidados, nenhum deles vai ter nada. É isso, eu acho que já falei bastante, acho que eu não esqueci de nada. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Dê o seu like se você tiver gostado. Um beijo e até o próximo domingo. Tchau!